Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver alguns modelos probabilísticos contínuos. Então, vamos lá? Então, o primeiro modelo que nós vamos ver é a distribuição uniforme contínua. Então, nós dizemos que uma variável aleatória, ela se comporta de acordo com esse modelo, com essa distribuição uniforme contínua, no intervalo AB, se a sua função densidade de probabilidade puder ser representada por essa forma que está aqui, como sendo 1 sobre B menos A, se x pertencer ao intervalo AB e zero caso contrário. A notação que nós vamos utilizar para representar o modelo uniforme contínuo é essa daqui, ó. Então, se a nossa variável puder ser representada por esse modelo aqui, nós usamos essa notação aqui. Nós dizemos que x segue o modelo uniforme contínuo no intervalo AB. Então, A e B são os parâmetros dessa distribuição uniforme contínua. E se nós conhecermos os valores desses parâmetros A e B, nós conseguimos calcular qualquer probabilidade para nossa variável x e também conseguimos calcular a média e a variância dessa variável. E a média é dada por A mais B sobre 2 e a variância é dada por B menos A ao quadrado sobre 12. Então, por exemplo, aqui, a representação gráfica da função densidade de probabilidade da distribuição uniforme contínua é essa daqui. Então, nós dizemos que x segue o modelo uniforme contínuo no intervalo AB se a sua função for essa aqui, for uma constante 1 sobre B menos A, ou seja, é essa reta aqui, quando a minha variável x estiver nesse intervalo entre A e B. Então, como um exemplo, vamos considerar uma variável com distribuição uniforme contínua no intervalo 2, 6 e vamos calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 4. Bem, uma variável, se eu digo que ela é uniforme contínua no intervalo 2, 6, quer dizer que a função densidade de probabilidade dela é uma reta, é uma função constante que é igual a 1 sobre B menos A, ou seja, 6 menos 2, que nesse caso é 4. Por quê? Porque para que a área abaixo dessa função seja igual a 1, a altura aqui tem que ser 1/4, porque a base é igual a 4 vezes 1/4, a área desse retângulo todo aqui ficaria igual a 1, e isso é uma das propriedades que essa função tem que ter, porque ela é uma função densidade de probabilidade. Então, para essa função, se eu quiser a probabilidade da variável x estar entre 2 e 4, então o que eu quero é essa área aqui, a área abaixo da minha função entre 2 e 4. Então, essa probabilidade é a área de um retângulo que é igual a 2/4. Para essa variável, nós também podemos encontrar a média e a variância, ou a esperança e a variância. Então, a esperança, se a minha variável tem uma distribuição uniforme contínua, a esperança é A mais B sobre 2. Nesse caso, o nosso A é igual a 2, o nosso B é igual a 6. Então, basta substituir aqui na formulinha, nós encontramos que essa variável tem uma média igual a 4. Já a variância é B menos A ao quadrado sobre 12. Substituindo o A igual a 2 e o B igual a 6, nós encontramos uma variância de aproximadamente 1,33. Outro modelo contínuo que nós temos é a distribuição exponencial. Então, nós dizemos que uma variável segue essa distribuição exponencial com parâmetro beta, se a sua função densidade de probabilidade for dada por essa expressão aí, beta vezes exponencial de menos beta x para x maior ou igual a zero.
e zero caso contrário. Essa distribuição exponencial ela é muito utilizada para representar tempos de vida, durabilidade de aparelhos eletrônicos e assim por diante. Então, a notação que nós vamos utilizar para representar a variável com distribuição exponencial é essa daqui. Então, se a minha variável puder ser representada por essa função, por esse modelo probabilístico aqui, nós dizemos que a variável x segue o modelo ESP. Entre parênteses, nós colocamos o valor do parâmetro que vai caracterizar a distribuição, a função densidade de probabilidade dessa variável. Para a distribuição exponencial, a média é 1 sobre o parâmetro beta e a variância é 1 sobre o parâmetro beta ao quadrado, se nós tivermos utilizado essa parametrização aqui para a função densidade de probabilidade. Então, como um exemplo, vamos considerar uma variável com distribuição exponencial com parâmetro beta igual a 2. E para essa variável, vamos calcular a probabilidade de x ser menor do que 1,5. Então, a probabilidade de x ser menor que 1,5, lembrando que essa variável ela é uma variável contínua. Então, essa probabilidade é uma área, é a área abaixo da função que representa essa variável. Como nós mencionamos no exercício que essa variável segue uma distribuição exponencial, então essa é a função que representa a distribuição exponencial. E se o parâmetro beta é igual a 2, basta substituir aqui por 2 e nós encontramos a função densidade de probabilidade da nossa variável para esse exercício aqui. Então, como eu quero a área abaixo de 1,5, a minha área, a minha integral variaria de 0 até 1,5, que é o domínio da minha variável exponencial. A variável exponencial, ela tem um domínio maior ou igual a 0. Então, essa integral, essa área variaria de 0 até 1,5. Da minha f de x, com parâmetro 2, vai ficar 2 exponencial de menos 2x dx. Então, integrando essa função, nós temos essa expressão aqui, que simplificando aqui ficaria menos exponencial de menos 2x. E substituindo nos limites de integração, nós encontramos aqui um resultado de 1 menos exponencial de menos 3, que é aproximadamente 0,9502. Então, a probabilidade dessa variável ser menor que 1,5 é 0,9502. Então, essa probabilidade de x menor que 1,5 igual a 0,9502 é essa área pintada em amarelo aqui. Essa função aqui é a função exponencial com parâmetro 2, e o que nós encontramos foi a probabilidade menor que 1,5, ou seja, a área abaixo dessa função até 1,5. Se nós quiséssemos calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 1,5, nós poderíamos utilizar a probabilidade que nós já encontramos anteriormente. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 1,5 é 1 menos a probabilidade de x ser menor que 1,5, pela propriedade de probabilidade. Isso é 1 menos 0,9502, que é igual a 0,0498. Graficamente, essa área aqui é o complemento daquela área que nós encontramos anteriormente, ou seja, é só esse pedacinho aqui acima de 1,5. Para a distribuição exponencial, a média é 1 sobre o parâmetro, então nesse exemplo o parâmetro beta é igual a 2, logo a média é 1 sobre 2, que é meio. E a variância é 1 sobre o parâmetro ao quadrado, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 0,25.
Outro modelo muito importante que nós temos para variáveis aleatórias contínuas é a distribuição gaussiana, também conhecida como distribuição normal. Então, nós dizemos que uma variável aleatória, ela segue a distribuição gaussiana ou a distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado, se a sua função densidade de probabilidade puder ser representada dessa forma aqui. 1 sobre raiz de 2π vezes sigma ao quadrado, vezes exponencial de menos meio x menos μ sobre sigma, tudo ao quadrado. Então, essa função densidade de probabilidade aqui é a função que caracteriza a distribuição normal. Para essa distribuição normal, nós vamos utilizar essa notação aqui. Então, essa notação significa que a nossa variável se comporta de acordo com esse modelo normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado. O μ é a própria média da variável e o sigma ao quadrado é a variância da nossa variável aleatória x. Se nós usamos essa notação aqui, quer dizer que a nossa variável é representada por essa função aqui, por esse modelo aqui. Então, por exemplo, se nós substituirmos naquela função μ igual a 10 e sigma ao quadrado igual a 4, essa é a cara da distribuição normal com parâmetros 10 e sigma 4, ou seja, com média igual a 10 e variância igual a 4, tá? Então, a distribuição normal, ela tem essa forma aqui, essa forma de sino, ela é simétrica em torno da média. Então, nesse caso, a média é igual a 10. Logo, ela é simétrica em torno do 10, tá? A variância vai controlar a dispersão dos valores dessa variável em torno da média. Então, quanto menor a variância, mais essa curva estaria mais concentrada aqui em torno do 10. Quanto maior a variância, mais essa distribuição estaria achatada aqui em torno do 10. Outra característica importante dessa função é que ela é simétrica em torno da média e o eixo y igual a zero é uma assíntota horizontal para essa função. Um caso particular da distribuição normal é a distribuição que nós chamamos de normal padrão. Então, nós dizemos que uma variável aleatória, ela segue a distribuição normal padrão se o seu parâmetro μ, o seu parâmetro de média, for igual a zero e a sua variância for igual a 1. Ou seja, se ela tiver uma função densidade de probabilidade dada por essa função aqui. Então, aqui nós chamamos a variável normal padrão de z. Então, se a variável z tem uma distribuição normal padrão, essa é a função densidade de probabilidade que representa essa variável. A notação que nós utilizamos é essa, então, z segue o modelo normal com média 0, variância 1, tá? Então, esse modelo aqui é o modelo normal padrão. A média dessa distribuição dessa variável é 0 e a variância é igual a 1. Então, esse aqui seria o gráfico da distribuição normal padrão. Ela também tem forma de sino, tá? Todas as variáveis com distribuição normal, elas vão ter essa forma de sino. O que vai mudar é a média, ou seja, o centro dela, que nesse caso é zero, então ela é centrada no zero, e o quanto ela está dispersa em torno dessa média. Nesse caso, a variância dela é igual a 1. E diferente, né, dos modelos que nós vimos até agora, a uniforme contínua,
e a exponencial, nós conseguimos calcular as probabilidades a partir da integral, né? Fazendo o cálculo da integral, a gente conseguiu encontrar as probabilidades das variáveis aleatórias com distribuição uniforme contínua e com distribuição exponencial. Mas para a normal, a gente não consegue, é muito complicado encontrar a área, a probabilidade para uma variável com distribuição normal. Então, o que que é feito, né? É utilizada uma tabela. Então, na internet, né, nos livros didáticos, tem diversas tabelas da distribuição normal que nos ajudam a calcular as áreas para essa distribuição, tá? E as áreas são as probabilidades para a gente aqui, né? Inclusive lá no Moodle eu coloquei uma tabela que é essa daqui, tá? Então essa é uma das tabelas que tem, né, para a distribuição normal. Então vocês, se quiserem, podem utilizar, ela está disponível lá naqueles materiais complementares do Moodle, tá? Então o que que essa tabela nos informa? Aqui nós temos uma variável com distribuição normal padrão, ou seja, uma normal com média 0 e variância 1. Então, aqui, ó, aqui em volta dessa tabela são os valores dessa normal padrão, tá? Aqui, ó, é o primeiro valor, né? O primeiro valor inteiro aqui e o primeiro valor decimal. E aqui seria o segundo valor decimal dessa variável normal padrão. Então, a gente procuraria o valor dessa variável normal padrão aqui. E o que está no interior dessa tabela? No interior dessa tabela, nós temos as áreas acumuladas, tá? Aquela função acumulada, função de distribuição acumulada. Ou seja, para cada valor que nós tivermos aqui, então se nós olharmos ali, por exemplo, menos 3,20, seria esse primeiro valor aqui. O que é esse 0,0007? É a área acumulada, é a área abaixo do menos 3,20. Se eu olhar aqui nessa tabela, menos 2,62. Menos 2,62 é esse valor aqui, ó. Menos 2,62. Então, a área abaixo de menos 2,62 é 0,0044. A área abaixo de menos 3, de 3, a área abaixo de 3 é 0,9987. Quer dizer, o 3 tá para cá, né? Então, a área abaixo dele, praticamente nós pegamos toda a distribuição. Então, a área, conforme nós tendemos Z para mais infinito, a área acumulada vai tender para 1, tá? E se nós pegarmos um valor Z cada vez menor, a área acumulada desse valor Z tendendo para menos infinito, essa área vai tender para 0, tá? Lembrando que a área total aqui abaixo dessa função tem que ser igual a 1, porque essa função é uma função densidade de probabilidade. Então, como um exemplo ilustrativo, nós vamos considerar a distribuição normal padrão e vamos calcular a probabilidade, né? Vamos chamar de Z essa variável com distribuição normal padrão. E vamos calcular a probabilidade dessa variável Z ser menor que menos 1. Então, menor que menos 1, nós vamos procurar lá na tabela. Menos 1,00. Então, deu 0,1587, ou seja, a probabilidade de Z ser menor que o menos 1,00 é 0,1587.
que corresponderia a essa área aqui, a área na normal padrão abaixo de menos 1, tá? Então, essa área aqui é o mesmo que essa probabilidade, a probabilidade de Z ser menor que menos 1, que é 0,1587. Se eu quisesse a área abaixo de 1, então vou lá na tabela e encontro 1,00. Deu 0,8413. Isso significa que a área abaixo da normal padrão até 1 é 0,8413, ou seja, é essa probabilidade aqui de Z menor que 1, tá? Lembrando que essa tabela que eu passei para vocês aí, ela dá sempre as áreas abaixo desses valores aqui, tá? Essas áreas são as áreas abaixo desses valores. Se nós quisermos encontrar, por exemplo, a área acima de 1, então o que que eu vou fazer? A tabela não me dá a área abaixo de 1. Desculpa, a tabela não me dá a área acima de 1, ela só me dá a área abaixo de 1. Mas eu já tenho a área abaixo de 1, né? Pela tabela eu tenho a área abaixo de 1. Como eu sei que toda essa área aqui é igual a 1, quando eu pegar 1, que é toda a área abaixo dessa função, e subtrair a área abaixo de 1, ou seja, eu excluo esse pedaço aqui, eu encontro esse pedaço acima de 1, tá? Então, a probabilidade de Z ser maior do que 1 vai ser 1 menos a área abaixo de 1, que é 1 menos 0,8413, que nós encontramos na tabela, que é 0,1587, tá? Outra forma que nós poderíamos encontrar a área acima de 1 é usando a ideia, né, a consideração de que sabemos que essa é uma distribuição simétrica em torno da média, né? E no caso a média nesse caso é zero, tá? Se essa distribuição ela é simétrica em torno do zero, a área acima de 1 é igual à área, essa área aqui, a área abaixo de menos 1, tá? Então, a área abaixo de menos 1 é igual à área acima de 1. Logo, a área acima de 1 também é 0,1587. Então, essa é uma forma aqui usando a simetria da distribuição em torno do zero. E se nós quiséssemos encontrar a área entre menos 1 e 1, o que a gente poderia fazer usando essa tabela? Bom, nós já encontramos a área abaixo de 1, né? Que é essa área aqui. Eu tenho toda a área até 1. Eu tenho também na tabela toda a área até o menos 1. Então, o que eu faço? Se eu pegar toda a área até o 1 e excluir esse pedacinho aqui, eu tenho a área entre menos 1 e 1, tá? Então, pegando toda a área até 1 e excluindo a área até menos 1, nós temos a área entre menos 1 e 1, que vai resultar, a área abaixo de 1 é 0,8413 e a área abaixo de menos 1 é 0,1587. Fazendo essa diferença, nos encontramos 0,6826, que é essa área entre menos 1 e 1 na normal padrão, ou seja, uma normal com média 0 e variância 1. E isso é o mesmo que essa probabilidade aqui. A probabilidade de Z entre menos 1 e 1 é 0,6826. Então, essas probabilidades que nós encontramos aí, tá? Essas três que nós encontramos, nós utilizamos essa tabela, que é a tabela que retorna para a gente as áreas de uma variável normal padrão, ou seja, uma normal com média 0, variância 1, tá? Mas e se nós quiséssemos encontrar as áreas para outras normais, né? Ou normais com outras médias e outras variâncias, o que nós faríamos?
Então, aí a gente precisaria fazer uma transformação, tá? Então, se nós tivermos uma variável com distribuição normal, mas que ela tenha uma média qualquer, que pode ser zero ou não, uma variância qualquer, então eu posso transformar essa variável numa normal padrão. Como? Fazendo essa continha aqui. Se eu pegar essa variável, subtrair a média dela e dividir pelo desvio padrão dela, essa nova estatística aqui, essa nova quantidade aqui, se comporta de acordo com a distribuição normal padrão, ou seja, com a distribuição normal com média 0, variância 1. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que nós tenhamos uma variável com distribuição normal, com média 10 e variância 4. E eu quero calcular a probabilidade dessa variável estar entre 8 e 12. Então, o que eu faço? Eu não tenho uma tabela para essa variável x aqui. Eu tenho uma tabela para normal padrão, que é a normal com média 0, variância 1. Então, o que eu faço? Eu transformo essa variável numa normal padrão. Fazendo o quê? Fazendo essa transformaçãozinha aqui. Então, para não alterar a desigualdade aqui, a gente vai fazer essa transformação em cada lado da desigualdade, tá? Então, fazendo aqui primeiro no 8. Então, vou pegar o valor que está aqui, que é 8, subtrair a média dessa variável x, que é 10, e dividir pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é 2. Faço essa transformação aqui, faço essa transformação aqui e aqui. Faço 12, o valor que está aqui, menos a média de x, que é 10, divido pelo desvio padrão de x, que é 2. Aqui no meio vai virar a variável que era x, vira a variável z, que é a variável com distribuição normal padrão, por causa dessa transformação aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, 8 menos 10 sobre 2, nós encontramos menos 1. 12 menos 10 sobre 2, nós encontramos 1. Ou seja, nós passamos o problema de calcular essa área aqui, a probabilidade de x, que tinha uma média 10 e uma variância 4, eu passei o problema de calcular essa probabilidade em x entre 8 e 12 para o problema de calcular essa probabilidade em z, que é uma normal padrão, com média 0, variância 1, entre menos 1 e 1. Agora, essa variável, essa probabilidade aqui, nós já vimos como fazer usando a tabela. A gente vai pegar a área abaixo de 1 e excluir a área abaixo de menos 1, que dá 0,6826. Ou seja, essa área aqui em x é o mesmo que essa área aqui em z. Então, é assim que a gente vai fazer o cálculo quando nós quisermos calcular áreas para variáveis com distribuições normais, mas que tenham uma média qualquer e uma variância qualquer. Se eu já tivesse a normal padrão, eu usaria direto a tabela, tá? Se eu tivesse uma normal com média 0, variância 1, eu uso direto a tabela. Se não, se eu tiver uma variável normal com uma outra média, uma outra variância, daí eu preciso fazer essa transformação aqui, para daí sim utilizar a tabela da normal padrão. Então, essa área aqui é a área da variável x, que tem média 10, variância 4. Essa área entre 8 e 12 é equivalente a essa área que nós encontramos anteriormente de z entre menos 1 e 1, tá? Então, com isso, pessoal, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima.